Hello there, let's start one more class. Olá, vamos começar mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre como memorizar palavras e frases em inglês. Enquanto eu vou aguardando o pessoal entrar, o pessoal ficar online para nós começarmos o conteúdo, deixa eu contar um pouquinho de como eu aprendi a falar inglês, né, e como isso mudou a minha vida. Eu não gostava de inglês, eu definitivamente achava que inglês não era para mim. Por quê? Eu tive uma experiência muito ruim na época da escola, eu tive algumas aulas que eu perdi, e o pessoal começou um trabalho com um livro em inglês, nessa ocasião, onde a professora colocava uma fita, então faz um tempinho, né? Se colocava uma fita, você já consegue imaginar, e aí você ouvia a fita em inglês e ia acompanhando o livro. Mas aquilo era para crianças, então não era uma velocidade grande, era uma velocidade bem tranquila, mas eu perdi a primeira ou a segunda aula e até o final daquele livro inteiro, então foram várias semanas, eu não conseguia achar, até hoje eu não sei em que página que eles estavam, eu traumatizei com aquele livro e a partir daquele momento eu assumi que inglês não era para mim, eu tinha dificuldade, eu achava difícil, até que quando eu estava lá, quase terminando o ensino médio, eu já trabalhava, então eu ia para a escola de manhã, saía da escola, ia para o meu trabalho, trabalhava, e depois eu tinha que voltar no meio do expediente para a escola só para fazer aula de inglês que era fora do horário letivo normal. E isso matava o meu dia de trabalho. Because I started to work, then I have to stop working, to go back to school, study English, and after coming back to work again. Eu começava a trabalhar, tinha que parar de trabalhar, voltar para a escola, estudar inglês, depois voltar a trabalhar de novo. Isso matava o meu dia. Então, what did I do? O que eu fiz? I discovered that if I had a document that showed that I was studying and speaking English, I didn't need to go to that classes. Se eu tivesse um documento que mostrava que eu estava estudando, que eu estava falando inglês, eu não precisava ir para aquelas aulas. Então, eu fiz o curso e tinha um combinado, que é a regra na Universidade do Inglês desde sempre e até hoje. Então, o combinado era o seguinte, você só vai ter o seu certificado quando você concluir o curso. Então, eu fiz o curso em 8 semanas, que era o prazo que eu tinha para levar o documento na escola, e aconteceu algo muito curioso. No ano seguinte, as aulas voltaram para o horário normal de aula, que era meu último ano na escola. E aí chegaram as aulas de inglês, por 3 ou 4 vezes eu chamei a professora de canto, chamei ela à parte, e eu a corrigi. Eu falei para ela de palavras que ela estava falando, se não eram de outra forma, tal, com muito cuidado, com muito jeito, mas perguntando até em tom de dúvida, e eu estava certo nessas 3 ou 4 vezes que eu a corrigi. Então isso me mostrou que definitivamente o meu inglês estava muito diferente. Aí eu conseguia fazer provas, trabalhos, ajudar os amigos, e sobrava tempo para eu conversar, para jogar baralho, para eu comer, para fazer o que eu quisesse. Porque conforme vinha a atividade, eu já sabia o que era, eu já fazia. E aí depois disso eu tive possibilidade de viajar para fora, receber gente de fora aqui, participar de reuniões de negócios. E aí ingressei no departamento pedagógico e já formei aí nos últimos anos milhares de alunos pessoalmente que chegaram para mim com esses mesmos desafios que eu tinha de não falar inglês, de achar que o inglês não era para eles e de depois me contarem das vitórias profissionais, das viagens, de aquilo que eles conquistaram por causa do inglês. Então, eu realmente acredito que assim como eu consegui, você pode conseguir também. Eu quero agora, então, compartilhar a minha tela com você para que a gente possa junto ver esse conteúdo de como a gente pode memorizar palavras e frases em inglês para nunca mais esquecer. Então, perfeito. Vamos lá? Como memorizar palavras e frases em inglês é o nosso tema de hoje. E aqui está o que você vai aprender nessa aula, nesse treinamento. Como memorizar tudo o que você aprende em inglês de tal forma que para esquecer teriam que arrancar a sua cabeça. Número 2, técnicas simples, porém poderosas para você absorver e memorizar palavras e frases de forma mais rápida. E número 3, o que você precisa saber sobre a aprendizagem acelerada que vai mudar a sua forma de estudar e aprender inglês. Eric, para quem que é essa aula? Para pessoas que têm bloqueios com inglês, para pessoas que têm dificuldades em memorizar vocabulário em inglês, para quem já fez vários cursos de inglês, gastou rios de dinheiro, tempo, energia para não ter resultados satisfatórios, para quem nunca estudou inglês, pois acha que não vai conseguir,
para quem está cansado de todos esses fatos que eu acabei de falar e quer aprender inglês definitivamente. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar e te explicar é que nós temos 3 canais de aprendizagem. E a primeira descoberta da aprendizagem acelerada, ela vem ainda anterior a esses 3 canais de aprendizagem que eu já vou te mostrar. A primeira descoberta é que eu, é que você, é que todos nós, we have a brain. Nós temos um cérebro. Sou engraçado, né? Mas as escolas, de um modo geral, tratam o aluno como se ele fosse um bucket, um balde, um recipiente, onde eles só vão lá despejando informação aleatória, sem conexão, só colocando informação para ver se uma hora transborda, se uma hora acontece alguma coisa. Mas our brain, it's a very powerful tool. O nosso cérebro é uma coisa, é uma ferramenta muito poderosa. E se a gente trabalhar com ele da forma correta, uau, a gente tem resultados explosivos e de uma forma muito rápida. Como a gente pode atingir o nosso cérebro? A gente tem 3 canais de aprendizagem, 3 learning channels, to get our brain, para chegar ao nosso cérebro, que é o canal visual, auditivo e o sinestésico, ou em inglês, visual, auditory or kinesthetic. Então, essa é a primeira descoberta, que nós temos 3 canais de aprendizagem, que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo responsável pela parte mais lógica, mais racional, a parte de palavras, por exemplo. Já o hemisfério direito, responsável pela parte mais lúdica, a parte de músicas, a parte emocional, a parte mais criativa. E quando a gente consegue trabalhar com esses 2 hemisférios simultaneamente, uau! A gente leva o nosso aprendizado to another level, para outro nível. E quando a gente olha o ensino tradicional, normalmente o que é? Hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo. É só a parte de palavras, a parte completamente racional, às vezes até chata, que a gente acaba esquecendo, rapidamente. Então, essa é a primeira grande diferença. E eu vou te mostrar como usar isso a seu favor. Eu quero te dar um exemplo de uma técnica para atingir os seus 3 canais de aprendizagem, chamada de mnemonic. Então, vou dar um primeiro exemplo em inglês, vou traduzir para você, e depois eu vou te mostrar como você pode criar os seus próprios exemplos. After, I'm going to show you how you can create your own examples. Depois eu vou te mostrar como você mesmo pode criar os seus próprios exemplos. Então, essa primeira frase. My very excited mother just served us 9 pies. A minha mãe, muito entusiasmada, acabou de nos servir 9 tortas. Eric, para que é essa frase? Como assim? Então, tortas é uma sobremesa muito comum nos Estados Unidos. Então, é uma coisa fácil de associar para eles. E essa frase foi criada desta forma para memorizar quais são os planetas do sistema solar. Então, nós temos Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptune e Pluto. Ou Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno e Plutão. Então, se você prestar atenção, cada palavra é a inicial de um dos planetas do sistema solar. My very excited mother just served us 9 pies. Por isso que elas estão até com as iniciais todas em maiúsculo, porque isso ajuda a gente a lembrar. Então, essa é uma forma de usar o mnemônico. Eu usar uma frase que eu consiga memorizar, que eu consiga guardar, cujas iniciais me lembrem aquilo que eu quero lembrar. Então, essa é só uma dica para servir de exemplo. Mas vamos direto para o inglês. Let's go now to English examples. Então, aunt. Minha tia chata chega hoje. Então, aunt é a palavra para tia, mas também a gente pode usar como uma interjeição, como essa expressão de aunt, que algumas pessoas utilizam no português. Então, a gente consegue associar a palavra em inglês, a pronúncia dela e o significado, a tradução na mesma frase. Aunt, minha tia chata chega hoje. Hoje eu acordei tarde, por isso eu não tomei leite. Esse exemplo, por exemplo, eu utilizei quando eu estava estudando para memorizar a palavra leite. E isso tem muitos anos e eu nunca mais esqueci. Até hoje eu ainda lembro da pronúncia, do significado e até mesmo da frase como um todo.
Hoje eu acordei tarde, ou hoje eu acordei atrasado, por isso eu não tomei late. Então eu tenho o late aqui, que é a pronúncia da palavra, que me lembra o português. Ela está escrita em inglês. E eu tenho a tradução na mesma frase. Essa técnica de mnemônico é muito legal para improve our vocabulary, para aumentar o nosso vocabulário. Mais um exemplo. Eu não sei o que dizer. Então, sei é a pronúncia da palavra dizer. Então, eu consigo ter a pronúncia, a escrita e a tradução in the same sentence, na mesma frase. And this helps me to memorize the words that I would like to memorize. E isso me ajuda a memorizar as palavras que eu quero, que eu gostaria de memorizar. Então, muito importante o que esse rapaz disse. It is not about how smart you are. It is about how you are smart. Quem é esse cara com esse jeito de louco, esse cabelo bagunçado? Ele é um cara conhecido como Howard Gardner.